Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por comparecer aqui no meu canal. Aproveita, faça sua inscrição, tá? Ative o sininho e dê um like, né? Vai que você esquece. Depois, se você não gostar, é só marcar de novo que aí apaga. Não tem problema. Olha, esse vídeo é uma série, tá bom? Então nós já estamos no terceiro vídeo dessa série e eu quero mostrar para vocês mais algumas características dos parasitos, tá? E dentro dessa matéria, dessa área de conhecimento que é a parasitologia. Muito bem, agora vamos colocar algumas situações muito peculiares a respeito desse tipo de relação ecológica. Olha só, eu estou mostrando aqui para vocês um tipo de relação ecológica parasitária, né, chamada de antroponose. Antroponose, você já tem o prefixo antro, de antropologia, antropológico, homem, né? Então, o que acontece? Muito fácil se você levar nesse sentido, né? Da raiz da palavra, porque é uma doença exclusivamente humana, uma doença que pode ter até um vetor, tá? Um vetor biológico e tal, mas o vetor não fica doente. O outro bicho, vamos dizer assim, que transmite para você a doença, ele não fica doente. Quem fica é você. Então, ele causa doença em você, ser humano, tá bom? Então, como exemplo, a gente tem aqui a filariose, que pode ser de dois tipos, né? Essa aqui, que é da Wuchereria bancroft, né? Que é a filariose bancroftiana e a necatorose, tá? Que é o nome que a gente dá à doença causada pelo Necator americanus. Na verdade, são esses vermes aqui, ó, tá? Presos à mucosa. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? São doenças exclusivamente humanas, né? Aqui você tem um aspecto final, né, da filariose, que causa a famosa elefantíase, tá bom? E aqui você tem uma foto em preto e branco, porque é uma foto muito antiga, uma foto antiga que já tem um século, nós estamos em 2020, essa foto é em meados de 1920, então de 1918 a 1920 nós tivemos a pandemia de gripe espanhola, então já faz um século, né? Então quer dizer, um século depois aparece outra pandemia que também é de um vírus respiratório. Por isso essa foto traz as pessoas aqui, olha, com máscaras, que é o caso que nós estamos usando para sair nas ruas em pleno 2020. Aqui nessa foto, inclusive, ela é famosa porque tem até um gato aqui, animal de estimação, usando máscara, né? E não é o caso, porque o tipo de gripe é uma antroponose, então ela não é transmitida aos animais, tá bom? Então, isso é um tipo. Agora, olha essa aqui, antropozoonose. Antropo, homem, zoo, animal, tá? Então, quer dizer, é uma doença primária de animais, tá? Que pode ser transmitida ao homem, né? Através de alguma substância, alguma secreção ou excreção de um animal para o ser humano. Então aqui, por exemplo, a brucelose, né? Na qual o homem é um hospedeiro acidental dele. Está aqui causando uma infecção, né? Nessa parte aqui da mão e do braço. Aqui você vê
vê uma inflamação, uma vermelhidão, né, que está caracterizando um edema, e aqui um ponto de furo, né, para vazão de pus. Então é uma infecção. Isso pode ser causado, por exemplo, por ingestão de produtos alimentícios, subprodutos de origem animal, como por exemplo leite e queijo, mas também não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque isso aí é quando esses produtos são feitos artesanalmente e não existe aquele processo famoso de pasteurização, tá? Muito utilizado, né, por Louis Pasteur, que trabalhou muito com bactérias e esse tipo de procedimento. Estamos falando de produtos artesanais sem muito cuidado na preparação, tá certo? Então esse é um outro caso. E aqui, pessoal, uma coisa que também a gente vê nessas entrelinhas, né, das doenças parasitárias, o termo cepa. Né? Uma cepa. Bom, isso tem muito a ver com a evolução, mas muito mesmo. Por quê? A cepa é um grupo dentro da mesma espécie. É como se fosse uma raça, tá? Ou subespécie. Então você tem um grupo ou linhagem de um agente infeccioso, né? Que ele tem uma descendência que já é conhecida. Você conhece todo aquele grupinho, você já conhece toda aquela família lá, tá? Compreendida dentro daquela mesma espécie, você tem várias divisões, vários tipos diferentes dentro daquela mesma espécie, né? E eles têm alguma propriedade biológica ou fisiológica que é preservada, ou então uma característica, né, que os une para você dizer que eles são do mesmo tipo, do mesmo grupo. Apenas houve uma irradiação, né, naquela evolução. Ou seja, você tem aqui, por exemplo, uma imagem feita por microscópio, onde você tem aqui em destaque, tá, um cisto, que é um cisto de entamoeba histolítica. A entamoeba histolítica, tá, ela é, na biologia, colocada no mesmo grupo da entamoeba como de um modo geral, que todo mundo conhece, que é a ameba. Mas você tem a ameba de água doce, né, a ameba proteus. E você tem a entamoeba histolítica, que ela é parasitária. A primeira que eu falei, a proteus, é de vida livre. Essa é parasitária. Mas mesmo dentro do grupo das parasitárias, você tem modificações. Exemplo aqui, ó, uma cepa Loredo. Essa é uma cepa diferente de entamoeba histolítica, tá? Que se cultiva bem à temperatura ambiente, né? Com uma média patogenicidade, ou seja, uma média capacidade de causar a doença. Então, essa aqui, à vista, a olho nu, você vai dizer, é apenas mais um cisto, né, de entamoeba histolítica, mas na verdade não é assim, ela é já uma pequena modificação. Gente, eu estou falando desde o primeiro vídeo que a evolução ela está presente de forma marcante dentro dos parasitas ou da parasitose de um modo geral, né? A tendência é que a relação entre hospedeiro e parasita evolua até que ele se torne uma relação equilibrada. E essa relação equilibrada deixa de ser parasitismo. Por quê? No caso da entamoeba histolítica, né, se você tem uma cepa de Loredo que já não é tão forte como as outras,
isso já dá direito a você de concluir que ela está já evoluindo por uma forma mais branda e que futuramente pode até não causar nenhuma doença e assim viver em equilíbrio, em harmonia com o ser humano. Só para aproveitar a imagem, o cisto, ele aqui está com 2 núcleos, tá? É um ciclo binucleado. Cisto é uma forma transitória de parasito, sobretudo parasito intestinal. O que acontece dentro do intestino? A entamoeba histolítica, ela se apresenta de uma forma livre, como a gente pode ver, né, nessas outras formas aqui. Mas essa forma toda certinha, dentro de um casulo, né, feito de quitina, que é um polissacarídeo, ela só vai aparecer quando ela estiver para sair nas fezes. Por quê? Quando ela sai nas fezes, ela fica exposta a todos os intempéries do meio ambiente, temperatura variando demais, pH do meio ambiente, enfim. Então, todas essas situações agressivas que acontecem fora do corpo humano, ela se protege de tudo isso através do desenvolvimento de um cisto. Então, essa cápsula, ela guarda dentro dela um estágio da entamoeba histolítica. Então, na forma de cisto, ela sai do corpo humano junto com as fezes e ela só vai se desencistar depois que ela estiver no intestino de uma outra pessoa. Então aí ela encontra o ambiente ideal, com as características ideais, e aí então ela começa a se desenvolver, saindo do cisto e começando um novo ciclo no próximo hospedeiro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu volto no próximo vídeo para desenvolver um pouco mais dessa parte de parasitologia, tá bom? Se foi útil para você, compartilhe. Um abraço, tchau!